Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre os serviços oferecidos ao cidadão pela Justiça de forma gratuita. Em entrevista, o juiz da Vara Criminal e da Infância e da Juventude explica as alterações na lei de adoção no Brasil. A marca pode impulsionar o sucesso de uma empresa no mercado, mas também causa problemas quando desenvolvida e utilizada de forma incorreta. Saiba quais são seus direitos na hora de receber o troco. E mais, um passeio pelas comarcas mineiras e explicação de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Muita gente deixa de garantir um direito pois pensa que precisa arcar financeiramente com o serviço na Justiça. Mas o que vamos mostrar agora é que o TJMG disponibiliza ao cidadão de forma gratuita o acesso a diversos procedimentos no Judiciário. Confira na reportagem de Silvana Monteiro. Ter amplo acesso à justiça, bem como à assistência jurídica integral e gratuita, é um direito garantido por lei às pessoas que comprovarem a falta de recursos financeiros para arcar com o processo. A Lei número 1060 de 1950 foi o primeiro instituto a definir que o Estado arcaria com as custas processuais das pessoas impossibilitadas de pagar por elas. Depois, a Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Civil regulamentaram a justiça gratuita. Mas como é garantida a tramitação desse processo e de que forma as taxas são custeadas se as partes não possuem condições de pagar? Bem, para isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais usa os recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário. Em Minas Gerais, até agosto de 2017, foram mais de 1,5 milhão de processos e quase 5 milhões de partes em demandas processuais amparadas pela gratuidade. Além do custeio dessas taxas processuais, o tribunal mantém um banco de peritos judiciais que auxiliam os juízes no julgamento de processos beneficiados pela justiça gratuita e que exigem uma prova pericial. Nos casos, por exemplo, em que se demanda contratos bancários, onde se discute cláusulas relacionadas a cálculos financeiros, juros, é necessário que um economista ou um contador faça essa análise mais técnica. No caso de a necessidade de uma interdição de um cidadão, é necessário que o magistrado tenha o auxílio de um médico. No caso de uma perícia de engenharia, um engenheiro pode dizer se há algum problema numa determinada construção para subsidiar uma decisão do magistrado. Profissionais de várias áreas podem se cadastrar no site do tribunal para prestar esse serviço. Diretamente na página do tribunal existe um link lá dentro de processos que se chama Assistência Judiciária Gratuita. Clicando nesse link, aí é possível ter acesso ao edital, a toda a legislação do tribunal que regula essa matéria e também ao sistema para se cadastrar. Os peritos devem possuir conduta pessoal e profissional irretocáveis. Além do diploma, a gente exige também a carteira do órgão de classe, se houver órgão de classe para aquela profissão, e uma certidão de inexistência de penalidade disciplinar perante aquele órgão que regula aquela profissão. Até agosto de 2017, mais de 3.000 peritos já estavam cadastrados. O Tribunal de Justiça só efetua o pagamento dos profissionais após a prestação do serviço, que auxilia o magistrado a decidir sobre o caso. Quando o magistrado nomeia, ele apresenta o laudo. Apresentado esse laudo e prestados esclarecimentos, se forem necessários, o magistrado entra no sistema e solicita o pagamento. Aí esse pagamento passa por uma validação aqui da corregedoria e logo após é feito o depósito na conta bancária indicada pelo profissional. Do momento em que o magistrado solicita esse pagamento no sistema até efetivo depósito em conta, dá um prazo aproximado de 45 dias, já está direto na conta do profissional, sem necessidade de levantamento de alvará, de comparecimento à Secretaria de Juízo, nada. É tudo automático. Em 2017, o pagamento de peritos judiciais custou ao TJ o investimento de mais de R$1 milhão. O tribunal também utilizou do Fundo Especial Judiciário mais de 37 milhões até agosto de 2017 em verbas indenizatórias para o transporte de oficiais de justiça no cumprimento de diligências em todo o estado.
Foi empregado também quase R$500 mil para garantir os exames de DNA oferecidos gratuitamente para a população que busca esse serviço no Centro de Reconhecimento de Paternidade. Para saber mais sobre os serviços oferecidos pelo tribunal, acesse tjmg.jus.br, clique em Cidadão e depois em Serviços. No Brasil, as regras para a adoção sofreram modificações no final do ano passado. Eu conversei com o juiz Cristiano Araújo Santos Nunes, que esclarece as principais dúvidas dos adotantes. Doutor Cristiano, as novas regras prevêem uma preferência na fila de adoção para aquelas pessoas dispostas a adotar grupos de irmãos. Isso pode facilitar ou acelerar o processo de adoção? Sim, pode facilitar e acelerar sim, porque há essa preferência, né? O adotante que tiver interesse em adotar o grupo de irmãos, né? Um irmão e uma irmã, ou 3 irmãos que estiverem institucionalizados, né? Há essa preferência e é importante, né, que os irmãos sejam adotados juntos para eles manterem esse vínculo familiar. Gostaria que o senhor explicasse também sobre essa preferência dada aos interessados em adotar crianças com necessidades de saúde, com doenças crônicas. Isso é uma questão também muito importante, porque a maioria das pessoas que se habilitam para adotar, né, eles sempre colocam alguns requisitos, né, eles querem criança até uma determinada idade, de 1 ano, 2 anos, de uma determinada cor, que sejam saudáveis, o que acaba deixando à margem, né, da adoção essas crianças aí que são deficientes físicos, deficientes mentais, né, então, ou crianças mais velhas, né, adolescência, é muito difícil uma adoção de um adolescente. Então, nesse caso, é importante, sim, dar essa preferência, né, a essas crianças também. Essa nova regra parece ter provocado também uma alteração na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Que alteração significativa foi essa? Sim, as mães hoje, né, as mães, até os pais também, né, que adotam, né, uma criança, eles têm o direito à licença, né, que uma empregada ou empregado do setor privado tem, né, a licença gestante. Né, e também até aquele período, né, eles podem sair do trabalho para fazer a amamentação dessa criança, né, e tudo. O senhor acredita que essas mudanças na legislação talvez possam diminuir a burocracia ou talvez facilitar o caminho de quem deseja adotar? Acredito que sim, né, porque hoje com essa nova legislação, né, a mãe, por exemplo, que queira encaminhar o filho à adoção, ela pode procurar, né, a Vara da Infância e Juventude. O juiz e uma equipe multidisciplinar, né, vão avaliar essa situação, avaliar essa mãe, e essa criança, né, ela já pode ser encaminhada à adoção logo após o nascimento, né. A gente vai conversar com a família natural, a família extensa, né, que são os demais familiares dessa mãe, e aí, não encontrando ninguém que queira ficar com a criança, né, a gente vai encaminhar ela rapidamente à adoção. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Nada. No próximo bloco, entenda como uma empresa pode ser acusada de plágio de marca. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O mapa das comarcas de hoje viaja para Sabará. Com mais de 3 séculos de história e muitos casos para contar, a cidade guarda preciosidades arquitetônicas e é palco de iniciativas do Poder Judiciário. A arquitetura barroca se destaca nas ruas de pedra, nas igrejas e nos casarões de Sabará, cidade vizinha a Belo Horizonte. Ao chegar à comarca, o visitante parece estar em uma aula de História da Arte ao ar livre. Pode, inclusive, conferir obras feitas pelo mestre Aleijadinho, que morou alguns anos no local e deixou várias de suas criações na cidade. Em meio a tantas edificações históricas, é no número 71 da Praça Melo Viana que está instalado o Fórum. Ali, 3 juízes são responsáveis por julgar os processos de uma vara criminal e de 2 varas cíveis, sendo que uma tem competência para julgar feitos da infância e da juventude e a outra julga execuções fiscais. Em 2017, lá foram julgados 8.056 processos. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, foi instalado na comarca em setembro de 2016. Sua equipe trabalha para resolver os conflitos de maneira mais rápida, inclusive com audiências de conciliação.
Lá também são prestados serviços de atendimento e orientação ao cidadão. Além disso, a comarca também conta com a tramitação direta de inquéritos entre Ministério Público e Polícia Civil. O magistrado não precisa mais manter, no espaço físico do prédio, um inquérito que não demande sua atuação. O juiz só atua se houver requerimento. Essa mudança facilita o andamento das investigações, desafogando o judiciário e dando agilidade para julgar os processos. A comarca também está participando do programa Julgar. O projeto visa dar vazão a processos e outras ações que foram distribuídas há mais de 5 anos. A marca, além de identificar um produto ou serviço, também garante ao dono a exclusividade no uso do nome ou símbolo que foi criado. Eventualmente, ela ganha tanto valor que pode até ser vendida. Acontece que o uso de uma marca igual ou muito semelhante a outra já existente pode virar caso de justiça. Acompanhe. A Lei 9.279, do ano de 96, regula direitos e obrigações relativos a registro de marca e propriedade industrial. Por isso, o primeiro passo para quem quer garantir a posse de uma marca é pesquisar no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual se aquele nome ou imagem já foi registrado por alguém. Depois que ele fez essa busca, ele faz um cadastro também no site do INPI, onde ele vai criar um login e senha para ter acesso a todos os sistemas do INPI, inclusive o e-marcas, que é o Sistema Eletrônico de Depósito de Marcas. Depois que ele fez o cadastro, ele emite uma guia de recolhimento da União, uma GRU, faz o pagamento dessa guia, após o pagamento ele retorna ao sistema e começa o procedimento de depósito de registro de marca online, full time, 7 dias por semana. Para microempresas, o valor é de R$ 142. Para empresas de grande porte, R$ 355. Em aproximadamente 24 meses, o registro é concluído. Mas para que a marca passe a existir devidamente registrada, precisa ser original, sem copiar ou apresentar semelhanças com outras marcas daquele segmento. A regra se relaciona diretamente com o trabalho dos responsáveis por criar a identidade das empresas. O primeiro passo para esse trabalho é um trabalho de investigação. A gente faz um painel de concorrência, nós buscamos, dentro do segmento daquela marca a ser registrada, as concorrências diretas e às vezes até as indiretas, para fazermos um painel referencial para não corrermos o risco de fazer uma marca semelhante. Não é? A partir do momento que você identifica o painel de concorrência, você já tem os elementos, né, que a gente deve evitar, né? E aí sim, libera-se o trabalho para a criação, para o processo criativo. Não é raro encontrar casos de disputas sobre propriedade de marca. De acordo com Luiz, a tecnologia facilitou a descoberta de casos assim. Era muito comum uma empresa local achar que estava resguardada em relação à sua identidade por conta de não ter um registro de marca. Por quê? Porque atuava especificamente numa praça. Hoje, com a internet, as fronteiras caíram. Então, você tem um negócio, tem um cara lá em Curitiba, ou tem um cara lá no Ceará, que pode, obviamente, ter o conhecimento da sua marca que você usa através desse universo todo aberto e lhe acionar. Ou seja, é muito importante registro de marca e principalmente registrar uma marca que seja bonita, adequada, com personalidade, que é fundamentalmente o trabalho que nós oferecemos. Nos casos de plágio, a solução é buscar o Poder Judiciário. Se o próprio usuário já tem essa marca registrada, né, e ele percebe que terceiros, um concorrente está usando a marca indevidamente, sem sua autorização, ele tem que recorrer ao judiciário. Informar que já tem essa marca registrada, ele tem um certificado emitido pelo INPI e acionar judicialmente essa terceira empresa para que ela pague ou royalties ou não use essa marca de forma irregular. As punições podem variar entre pagamento de multa e retirada do mercado daquela marca que for irregular. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o direito do consumidor na hora de receber o troco. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão.
Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo. Saiba o que significa defensor dativo. Não sei. Ele defende alguma causa, alguma coisa, mas não sei. Defensor de quem mesmo? Altivo? Sei, é um advogado que o Estado designa para te atender, para te defender. E defende alguma coisa sobre didático? Também não? Não, nunca ouvi falar. E o que é isso? Você pode me explicar? Advogado dativo é o advogado nomeado pelo juiz para promover a defesa do acusado ausente, foragido ou sem meios para constituir e pagar advogado próprio. O advogado dativo não pertence à Defensoria Pública, mas exerce o papel de defensor público, ajudando por indicação da Justiça o cidadão comum. Se o acusado não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Você faz uma compra e, ao pagar, não recebe o troco da forma como deveria ser. Muitas vezes o retorno vem em forma de guloseimas ou sem os centavos da conta que foi arredondada para cima. O que fazer? Exigir o troco ou deixar para lá? Aquele preço fracionado para encher os olhos do consumidor. R$ 19,99, R$ 9,99. No entanto, muitas vezes, ao adquirir produtos com valores quebrados, o consumidor tem o troco negado e o preço arredondado para cima. Ele sempre arredonda para cima. No caso de bala, pelo menos comigo nunca aconteceu, não. Nessa de arredondar o preço para cima, na falta de 1 centavo, 5 centavos, o consumidor vai perdendo e o comerciante ganhando. É uma infração ao direito do consumidor, porque é um enriquecimento ilícito. O justo é pagar o preço justo, o preço que está lá estabelecido e informado para o consumidor. Se ele não tem direito nenhum, arredonda-se para baixo, não para cima. A prática de oferecer bala ou doce no lugar do troco é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. O cliente pode até aceitar levar a guloseima, no entanto, não pode ser constrangido a fazer isso. Caso contrário, o fato pode ser considerado como venda casada. Já ofereceu a balinha de troco, outra hora eu não tenho, doação para alguma coisa, tem esses negócios todos. Sinceramente, não é justo, né? Não é justo mesmo, seu Valdivino, e a juíza Cláudia Batista explica. Se ele fala lá que é 1,89, é 1,89. Agora, se eu também tenho o direito, então, de exigir o meu troco de 11 centavos. Se é 1,89, eu quero o meu troco. E não pode, em momento algum, dizer que não tem o troco se ele pratica os preços quebrados. A justificativa de alguns comerciantes é a falta de moedas no mercado, mas isso não pode servir de desculpa para negar o troco. Então, a pessoa deve exigir que 1 centavo circule, que 1 centavo seja devolvido, e ela deve fazer isso até por uma economia, de uma educação econômica. Se a pessoa tiver o hábito de anotar tudo que ela gasta, por exemplo, ela vai perceber o valor que tem essas pequenas moedas. O comerciante também não pode determinar troco máximo e muito menos valor mínimo para compras, seja com dinheiro ou com outra forma de pagamento, como cartão de crédito, por exemplo. Se essa imposição acontece, está errado, não pode, não há uma previsão na lei que possa dizer que a pessoa está correta. Muitas vezes, por medo, por falta de atenção e até por constrangimento, o consumidor deixa a situação passar. Eu acho assim que é um hábito até do brasileiro não conferir troco. Eu acho muito estranho isso, porque abre margens para a possibilidade de pessoas que não tenham boa fé, né? Dona Jacira se sente constrangida com a atitude de alguns comerciantes. Não adianta exigir. Se você exigir o troco, eles falam, a véia é murrinha, a véia é exigente. Aí não dá, né, minha filha? Para a magistrada, o consumidor deve exigir seus direitos e, se for preciso, procurar os órgãos de apoio. Ela pode procurar o PROCON, pode procurar os juizados especiais para fazer valer os seus direitos. Né? O que eu recomendo sempre para as pessoas é que não deixem de denunciar, não deixem de trazer ao conhecimento das outras as más práticas para que a gente possa melhorar as relações de consumo. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça.
Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.